Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave? Espero que sim, pois bolsonaristas as coisas tá boa não, viu? Operação Lava Jato. Continua, amor, velho, a punir os golpistas que inventaram de participar lá da Revolução dos Mané. Enfim, vou trazer aqui o vídeo justamente de um desses casos. É o depoimento dela e no final traga as ideias que Xandão colocou no voto. Foi um tal de 14 anos, condenada de forma unânime pela primeira turma, que além de Xandão tem Carmen Lúcia, Zanin e Flávio Dino, tá ligado? Aí pesquisei pelo nome dela para ver se achava algum vídeo, alguma coisa assim do tipo. Não achei, mas vi que o bolsonarista veio com as narrativas que ela tava lá no 8 de janeiro para escrever um livro, algo assim, que ela é missionária de não sei lá que igreja e tal. Enfim, sem mais delongas, vou trazer já o vídeo. Mas, por favor, não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar sininho, apertar no like e deixar alguns comentários para ajudar nos engajamentos. Bora lá. Meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje. Assim, só, né, para explicar como são várias audiências que estão marcadas no mesmo horário, eu estava fazendo uma das audiências que acabou demorando um pouco mais, tá, do que o previsto. Então, aqui estamos, né, diante da audiência 2630, que tem por ré a senhora Eliene Amorim de Jesus e por advogados a doutora Andrécia Ribeiro de Oliveira e o doutor Marcelo Souza Cardoso. É isso mesmo? Certo? Então, bom dia, senhora Eliene, bom dia, doutora Andrécia, bom dia, doutor Marcelo. Anoto a presença aqui também da doutora Adriana Escordamaglia, Procuradora Regional da República, representando a Procuradoria-Geral da República, nesse Bom dia a ato. todos. Bom dia a Bom dia, todos. doutora. Pelo que eu vejo, não há testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República. Em relação a essa semana de defesa, eu verifiquei que foram juntadas declarações abonatórias, né, referentes a duas ou três testemunhas que eu tinha visto. É isso mesmo? Então não ouviremos nenhuma testemunha. Não, É não isso? já foram Tá. arroladas. A declaração foi juntada já. Tá. Então, procederemos ao interrogatório da senhora Eliene. Podemos, doutores? Sim, excelência, Sim? podemos. Tá. Então, senhora Eliene, como eu adiantei, né, meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e conduzirei a audiência da senhora. Agora eu realizo o interrogatório da senhora, que é um ato de defesa da senhora, e o interrogatório ele é composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação da senhora, e na segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora. E esse silêncio pode ser um silêncio seletivo ou pode ser um silêncio total. A lei garante esse direito. Então, em relação à primeira parte, né, a senhora teve o contato com os advogados da senhora, tirou todas as suas dúvidas. Sim. Então, nome completo da senhora. Jesus. Fala um pouco. Só poderia falar um pouquinho mais alto, só que não. Jesus. O data de nascimento da senhora, 21 de outubro de 94. a senhora é natural de onde? Sou natural de Triaçu. De onde? Não entendi. Triaçu, Maranhão. Não, tá. E o endereço da senhora, Em São Luís. a profissão da senhora qual é? Manicure. A senhora estudou até que série? Ensino médio completo pela educação superior. Superior em psicologia, pelo que eu vi das declarações abonatórias, não é isso? Tá. A senhora é casada, tem filhos? Solteira sem filhos. A senhora tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Não, sim.
A senhora já respondeu a algum outro processo criminal? Não, excelência. Não. E a senhora se encontra presa em que local? Que é em São Luís, certo? É o que é o nome do local, a senhora sabe? Na prisional feminina. Tá em Pedrinhas. E que eu tinha visto, até recebido os atestados de trabalho e estudo da senhora. A senhora trabalha aí dentro da unidade prisional e a senhora lê também, né? Tem a remissão pela leitura. Sim, Isso mesmo, né? Tá. Era só para constar. Em relação à segunda parte, as perguntas relacionadas ao mérito, a senhora vai responder ou vai se reservar no direito ao silêncio? responda, excelência. Sim. Então, assim, o que eu costumo fazer nessa primeira, né, as primeiras questões é deixar o réu à vontade de expor num discurso livre se esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, como foi para Brasília, onde ficou, qual era o objetivo em Brasília, e aí eu vou fazendo as perguntas que eu entender que são mais, que seriam necessários os esclarecimentos para esclarecimento dos fatos. A senhora pode ficar à vontade. Eu fui a Brasília no dia. Eu estava em Brasília no dia 8 e fui com o intuito de escrever o meu livro. Eu havia começado aqui em dezembro daquele ano de 2023 e eu queria abordar. Estava muito intenso na época político e social. E como se concentrava em Brasília, um dos movimentos políticos que é principal daquele ano, eu fui a Brasília com muito de observar, de acompanhar, somente naquele dia, o que estava acontecendo e por que estava. E eu me acampei no dia 7 de janeiro. Eu me acampei em frente ao QG do Exército, cheguei lá à noite e fiquei lá até o dia 8 todo inteiro, e saí no dia 9 pela manhã. A senhora chegou em Brasília no dia 7, é isso? É, né, meu velho? Mas lá na Revolução dos Manaus tava com camisa do Brasil amarrada no pescoço, vestida igual golpista e tudo mais, publicando história e tal. Tem pra onde correr não, meu velho. Já havia estado lá anteriormente? Não, excelência, nunca. E essa questão, eu não entendi, essa questão relacionada ao livro. O livro seria sobre o quê? Algum estudo? O livro ele estava abordando essa questão social, política da sociedade de modo geral. Os princípios, a conduta moral, as leis, enfim. A abordagem seria uma abordagem, pelo que eu entendi, sociológica, político-sociológica, assim. Em parte, excelência. E aí a senhora ficou lá no acampamento. Por que razão o acampamento em si? Porque já que as pessoas que estavam ali estavam em prol de questionar o resultado das eleições. E a pergunta para mim também era por que estavam ali, o que estavam fazendo. Era o que eu também queria descobrir. E estar ali, eu pude observar o comportamento, os princípios e a conduta daquele povo que estava presente. Então, já que se concentrava naquele local, era o local onde eu queria fazer cobertura. E por que especificamente no dia 7 a senhora foi? Por que não foi antes? Por que não foi depois? A viagem não foi planejada. Foi, Não foi. não, foi no momento que eu tive, que eu, que eu tive disponibilidade, que eu me dispus aí. Porque, até, pelo que eu entendi, já ia terminar
Então, seria um ponto importante para a minha abordagem, para o meu enredo, e por isso eu fui nesse dia. Ia terminar porque eles pensavam que ia conseguir dar golpe, tá ligado? E como a senhora sabia que estava para terminar? Por causa das redes sociais. Antes de ir, então, a senhora estudou alguma coisa para tentar entender tudo isso? Não, excelência. Ou informações, né, decorrentes de redes sociais? Só assim, o meu questionamento seria especificamente sobre isso. Nessas redes sociais se falava sobre uma festa da Selma? Festa da Selva? É, Não ouvi falar sobre isso. não. Não. Agora, quanto tempo de viagem de São Luís até o Brasília? Durou 2 dias, excelência. 2 dias. E a senhora pagou quanto nessa viagem? Paguei mais de R$ 450. O ônibus era de linha ou era de excursão? Na época, ele parecia ser de linha. Essa informação eu não obtive no momento, mas eu paguei por um ônibus de linha. Ônibus de linha, a senhora chega na rodoviária lá, compra passagem e vai? É isso? A senhora chegou lá no dia 8. A senhora chegou a participar da manifestação que houve? Excelência, sim, eu acompanhei a manifestação até a Praça dos Três Poderes. A senhora chegou até onde? Foi, excelência. No início da manifestação, eu estava sem bateria no celular e eu me perdi dos 2 colegas que foram comigo na viagem. Então, como eu vou ficar sem bateria no celular, como eu cheguei no Palácio da Alvorada, eu comecei com um guarda, expliquei para ele que estava perdido e precisava de bateria no celular. Ele me indicou umas tomates que estavam sobre a mesa, lá do lado, e eu fiquei ali. Ele me orientou a não entrar e só utilizar as tomates. Foi o que eu fiz. Isso dentro do Palácio do Planalto. Não, excelência, do lado de fora. Ele me disse para não entrar. A senhora não entrou no Palácio do Planalto. Não, excelência, não entrei. Que consta dos autos que a senhora teria sido identificado por uma fotografia postada no Instagram. Em uma delas consta a frase Bora Brasil, indicando apoio ao movimento, essa, né, segundo a denúncia. Em uma outra, a senhora afirma estar dentro do Palácio do Planalto. A senhora não entrou no Palácio do Planalto? Não, excelência. Na foto diz que indica localização, mas não indica que eu estou do lado de dentro. E eu não estava do lado de dentro, estava do lado de fora. Nas fotos dá para ver que eu estava do lado de fora. E a expressão Bora Brasil não era um incentivo à depredação, à destruição, era uma frase popular, conhecida já nesse movimento. De tanto ouvir, acabei utilizando ela nessa foto, mas não era uma frase de incentivo a praticar nenhum tipo de destruição ou depredação. Vê só, meu velho, as provas são muito contundentes, pô. Esses colegas da senhora que a senhora falou são o senhor Alain de Oliveira Rocha e o senhor Lucas Felipe Costa Rego? Sim, excelência. A senhora os conhece de onde? O Lucas eu já conhecia da minha igreja. O Alan eu conheci fazia pouco tempo naquela época. Aqui tem um áudio, né, na denúncia que fala que o Alain teria enviado esse áudio na noite do dia 9, que indica a presença da senhora na manifestação ao dizer, aí abre aspas, a Eliene correu tanto, de tanto gás e tanta bomba, os caras parece que estavam mirando só nela, porque ela estava com aquele livro.
Que livro seria esse? Pois é, nas fotos eu apareço com caderno e caneta em mãos, era tudo que eu tinha. E era o livro que eu estava, o caderno em qual eu estava fazendo anotações de rascunhos para abordagem de temas futuros. E no comentário do Alan, existe uma boa dose de drama e, assim, foi a visão dele a respeito do comentário que eu fiz, porque quando o helicóptero começou a sobrevoar a área por cima, eles começaram a atirar bombas de gás lacrimogêneo nas pessoas que estavam embaixo. E uma dessas bombas caiu em cima do caderno que estava aberto. Para me defender, eu joguei para o lado. Não atirei em ninguém, joguei para o lado. E não revidei a situação. Então, o meu caderno ficou queimado, essa página. O fato de cair em cima queimou o papel. Foi o que contei para eles depois. Falei que havia caído no meu caderno uma bomba e havia queimado. Então, quando ele faz esse comentário, ele está utilizando de drama e a gosto dele comentar. Quem é Antônio Excelência, Freitas Gomes? Sim, excelência, só um minutinho, é que eu tenho dificuldade para escutá-la, está muito baixo. Se ela puder falar mais alto, eu agradeço. sim. Quem seria Antônio Freitas Gomes? Antônio era um amigo que estava orientando a gente, né, na viagem. Ele orientou a gente com relação à conduta, ao comportamento e até a segurança. Excelência. Mas ele tem formação militar para poder ser alguém que orientaria nesse sentido? Não que eu saiba, excelência. E ele teria contribuído para a sua ida a Brasília? Segundo consta a denúncia, tem essa informação. Ele teria custeado a ida? Não, excelência. A minha ida a Brasília eu custei por conta própria. Já os meninos estavam com problema no aparelho celular deles. E para não ter nenhum imprevisto com relação ao manuseio de conta bancária, o meu celular e a minha conta bancária foi utilizada para receber dinheiro para custear a viagem dos meninos. Esses meninos são quem? O O Alan Alan e e o Lucas? Veio e ainda tava ajudando os compas a sair pro bagulho. Doutora Adriana? Está sem áudio. só sem áudio. Obrigada, excelência. Desculpa aqui, eu estava mexendo a setinha para o lado errado, foi por Imagina. isso. Antes de mais nada, boa tarde. Bom dia, senhora Eliane. Bom dia. Eu tive dificuldade de escutá-la enquanto a senhora estava respondendo as perguntas do magistrado. Então, se eu fizer uma pergunta que já foi respondida, eu já peço desculpas de antemão. É, a senhora também não concorda com o resultado das eleições? A senhora está me escutando? A senhora está me escutando bem? Sim, eu estou escutando. É
É porque ela não pode falar com o advogado, né, enquanto ela está respondendo. Por isso. É, então, poderia responder minha pergunta? Se eu concordo com o resultado das eleições. Excelência, eu não tenho por que questionar se já foi comprovado que foi legítimo. Então, eu tenho que concordar se é legítimo ou é legítimo, Excelência. Na época dos fatos, a senhora concordava? Excelente pergunta. Você pode repetir, por favor? E a época dos fatos que a senhora foi para Brasília, a senhora concordava com o resultado das eleições? Excelência, até aquele momento, o resultado até não tinha saído na época. Eu não, Como? Se ela mesmo disse que a galera tava se manifestando por não concordar com o resultado da eleição. Lula já tinha até tomado posse? Pera aí. não lembro, não recordo bem. Mas assim, não era uma pauta minha, não era um dos meus objetivos naquele momento. Questionar e não concordar. Porque, assim, uma vez eleito, vai ficar. Então, mas agora só foi meio contraditória, porque a senhora falou que o resultado não tinha saído e que uma vez eleito, eleito está. Já tinha saído o resultado das eleições. Já tinha E, saído, mas como eu falei, não era um dos meus princípios, não era um dos meus objetivos. E a Brasília para questionar ou porque não acreditava no resultado das eleições. a senhora falou que até que ano a senhora estudou de psicologia? Eu cheguei a quase concluir o primeiro período, excelência. Tá. E que a senhora veio aqui para Brasília, para colher material do seu livro, certo? É. E qual era o nome do livro, o tema do livro? Olha, aborda questões sociais, questões políticas e um pouco de questões emocionais. Excelência. E a senhora já tinha escrito algum capítulo? Excelência, o livro ainda está em elaboração. Eu estou perguntando na época dos fatos. A senhora tinha escrito algum capítulo? Não, excelência, ainda estava começando ainda, tá? A abordagem, talvez já estava começando a concluir o enredo, todas as pautas. Não entendi. O que a senhora já tinha escrito? Já tinha feito o quê? O índice? Eu comecei abordando a questão política, social daquele ano, daquele momento que estava acontecendo com o país. Até aí, depois eu narrei um pouco do que aconteceu no Brasil, do que eu pude observar, do que eu pude ver, e essa parte eu deixei por escrito, não completamente, assim, porque não tive tempo de concluir. Mas a senhora está falando pós 8 de janeiro. O livro começou a ser escrito antes de 8 de janeiro, certo? Não, excelência, eu comecei a escrever em dezembro de 2023, 2022. Mas que livro, então, que a senhora estava carregando durante a manifestação? Segundo Vossa Excelência citou aqui uma conversa entre a senhora e outra pessoa. Ele usou a expressão livre porque ele sabia que eu estava a trabalho em razão do meu livro, mas o que eu tinha na mão era um caderno onde eu estava fazendo rascunhos, anotações do que estava acontecendo. Mas a senhora acabou de me falar que a senhora começou a elaborar o livro em dezembro de 93. Não, serviço 2023. Dezembro de 2023, a senhora falou. Foi isso? Sim, 2023. Mas nós estamos nos referindo a 8 de janeiro de 2023. Perdão, excelência, eu estou confundindo. Eu comecei a escrever em dezembro de 2022 e até 2023. Foi até o dia 8. A senhora escreveu esse livro à mão ou no computador?
Não entendi, excelência, desculpe. Como que a senhora escreveu esse livro? À mão ou no computador? Eu estava escrevendo à mão, excelência. E esse livro a senhora ainda tem? Sim, excelência, os rascunhos estão. É, a senhora pagou 400 e poucos reais, né, a passagem, mas disse que não sabia se era como é que se fala? Um ônibus de linha ou um ônibus fretado. A senhora tem algum comprovante desse ônibus? Eu falei que paguei por uma viagem de ônibus de linha. E na época eu tinha sim os comprovantes. Porque foram E feitos não, e não tem mais os comprovantes? Eles não estão nos autos? Não tem como acessar agora, excelência, mas eles foram feitos via Pix, pagamentos. Mas o comprovante da passagem, porque a gente tem Isso. que mostrar, né, quando entra no ônibus. A senhora tem esses comprovantes? Ela tá me perguntando, quando você compra uma passagem, você tem um comprovante. Hoje a gente sabe que no meio lá da confusão pode ter perdido, mas existem esses comprovantes? Tem como comprovar? Tem, porque é um ônibus de linha. Ela está te perguntando. A senhora, doutora, a senhora está respondendo, eu só fiz a pergunta. Ela é o papel. Quando tu entra no ônibus, não tem que dar um papel. Você, olha, A gente não Eliene, se você não souber a pergunta, não responda. Simplesmente assim, porque o depoimento da senhora tem que ter a espontaneidade. E a senhora não é obrigada a responder tudo que eu pergunto. Tem que ter a espontaneidade. A senhora não pode falar com seus advogados enquanto está respondendo aqui. Se a senhora não Desculpe, se... excelência. Eu vou responder. Desculpe, eu não havia entendido toda a sua pergunta, por isso eu perguntei. Desculpe, mas vou responder. Então, eu posso ter perdido esse documento, mas eu tinha sim, excelência. E ele tava com a senhora no bolso, na bolsa, quando a senhora estava participando das manifestações? Não, excelência, eu acho que eu guardei na carteira, mas eu devo ter jogado fora quando cheguei em casa, já que eu não ia mais utilizar. Entendi. A senhora tem uma foto da senhora aqui na denúncia? Aqui, deixa eu ver. Só um minutinho. Vamos ver aqui para a denúncia. Deixa eu só achar aqui. Ela que está escrito assim, ó, tem uma foto da senhora publicada na página do Instagram, em seu perfil. Um é escrito Bora Brasil, que a senhora já explicou para Vossa Excelência o que é isso, né? O que significa essa frase. E a outra é fácil ser escritora, eles disseram, diretamente do Palácio do Planalto DF. O que a senhora quis dizer com essa frase? O que a senhora quis dizer com a frase? é, é- Tem uma foto da senhora que foi postada no Instagram no dia 8 de janeiro, em que é a foto da senhora com a bandeira do Brasil amarrada nas costas, um boné preto, e a senhora fala assim: é fácil ser escritora, eles disseram, diretamente do Palácio do Planalto. O que a senhora quis dizer com essa frase? Olha, a frase, ela está dizendo que eu estou. Naquele momento eu estava vendo que não era tão fácil assim. Não é fácil ser escritora. E por isso eu disse, eles falaram, é fácil ser escritora, eles disseram. Mas no momento eu estava, o meu pensamento era de que não é fácil ser escritora. Mesmo que as pessoas digam que é fácil, quem vai elaborar esse tipo de trabalho percebe que não é fácil.
A senhora falou, eles disseram, quem são eles? Eles, qualquer pessoa pode falar isso, excelência. Então, eles estavam. Mas não, a senhora fez a afirmação, eles disseram. Então, alguém disse, e a senhora tomou conhecimento disso. Eles disseram. Eu estava acompanhando a manifestação e as pessoas sempre perguntavam o que está fazendo, para que está fazendo. E alguém pode ter dito, é fácil. Mas então eu percebi que não é fácil, excelência. Mas então foram outros manifestantes que fizeram que falaram essa frase? A senhora está escrevendo para ela ler alguma coisa, doutora? Não, eu estou escrevendo pro meu. Sim, excelência. É porque perdão, excelência, o áudio da gente está muito ruim nessa sala. Aqui não é uma. Não estou falando nada, tá o eco. E talvez nos momentos que ela não esteja escutando, perdão, ela está perguntando para a gente, só que a Mas gente. ela pode perguntar de novo para mim que eu falo. Que nesse Isso que eu momento a senhora tem que falar só comigo. Sim, eu entendi. Por isso que eu vou dizer para ela perguntar diretamente para a senhora. Tem até Ótimo, um doutora. aqui, ó. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora. O eles que a senhora disse, senhora Eliane, se refere a outros manifestantes? Pelo que eu tô entendendo aí, o que ela tá querendo dizer é que era um crítico imaginário, né? Que eventualmente podia ser que acontecesse e tal. Pode aparecer só Sim, para ela ver excelência. que ele está mexendo no áudio. O Tentando áudio Sim, é está isso. muito. Tá bom. A senhora me ouve bem, correto? Muito bem, você está Sim. falando perfeitamente. Você me ouve bem? Eu estou ouvindo, gente, eu estou ouvindo. Agora. Não, mas o senhor mexeu no controle. Sim, ele mexeu no Tá controle. É isso que a ótimo. gente quer. Muito obrigada Agora, pela ajuda. Então, só vou repetir, eles eram outros manifestantes, é isso? Sim, excelência. Vamos lá. Tem também fotos, consta da denúncia, com a senhora e com Alan de Oliveira Rocha e Lucas Felipe Costa Rego, postada no perfil do Instagram, @BPPpatriota. Primeiro, esse perfil era coletivo ou era só da senhora? Esse perfil do Instagram. Não entendi, excelência. Esse perfil, @BPPatriota, ele pertencia a mais de uma pessoa ou só a senhora? Ele não me pertencia, excelência. Ele pertencia ao Antônio Freitas e, como eu falei antes, o aparelho celular dos meninos que iam trabalhar com a mídia, filmagem, fotografia, não estava em condições de fazer essas gravações, transmissões ao vivo. E o meu celular foi utilizado para isso, para fazer essas transmissões. Vê que brabinha. Só piora. Tá. Aqui já foi. Falando do celular, pelo que eu entendi, a senhora pediu para ele ser carregado fora do Planalto. É isso? Pediu para um policial. E a Sim, senhora, excelência. e a senhora carregou ele lá fora? Tinha tomada? Olha, excelência, havia uma mesa com tomates do lado de fora, ali na varanda. Eu cheguei, falei com o guarda, ele me orientou a não entrar para dentro, e eu não entrei. Mas ele disse, eu expliquei para ele que estava perdido, ele falou que eu precisava de bateria no celular. Então ele me disse para eu utilizar as tomates da mesa e só não entrar para dentro, excelência. Esse bagulho aí também me deixou encucado. Uma mesa do lado de fora com tomada que a mulher podia usar sem entrar no bagulho. E como é que vai também acessar uma varanda do negócio sem entrar no bagulho? Eu acho que não faz sentido. E tinha muito. Quantos manifestantes tinham, mais ou menos, nesse lugar onde a senhora deixou seu celular carregando? Excelência, no momento lá estava muito tranquilo. Tinham poucas pessoas naquele local, naquela varanda. E quanto tempo que o celular ficou carregando e a senhora pegou? Excelência, eu não tenho certeza, mas meu celular chegou até 6%. Foi rápido. Tá certo. Antônio Patriota, a senhora falou que conhece. E
E é, há um vídeo dele em que ele fala, nesse perfil aí que a senhora também postou, no BPPA Triota, em que ele escreve: Nação Patriota, chegamos em Brasília. Em primeiro lugar, queremos agradecer a você que, de alguma maneira, nos ajudou financeiramente, moralmente e em orações. Chegamos prontos para representar o Maranhão na luta contra o socialismo. Quero prestar contas rapidinho dos valores que recebemos via Pix. A senhora viu essa publicação? Já tem conhecimento dessa publicação? Não entendi, Excelência. Se a Só senhora pergunta. tem... Eu li agora um texto que foi publicado no perfil BPP Patriota, de autoria do Antônio Patrocínio, Antônio Patriota. A minha pergunta foi: a senhora tem conhecimento desse vídeo? Não recordo, Excelência. Ah, o, qual é o grau de, qual é o tipo de relação que a senhora tinha com o Antônio Patriota? Eles são amigos, Excelência. Ele deu alguma orientação para a senhora de como publicar, publicar suas lives, suas fotos nas plataformas digitais? Não, Excelência. Como o perfil PP Patriota estava no meu celular, então, assim, eram responsabilidade dos meninos utilizarem do meu aparelho para fazerem as gravações, filmagens ou fotos. Excelência. Os meninos eram o Alan e o Luiz e o Antônio? Sim, Excelência. Os três usaram seu aparelho para fazer fotos com a sua anuência. Isso, Excelência. E tem uma mensagem que a senhora encaminhou para o seu Antônio, em que a senhora prestou contas sobre os gastos da viagem. A senhora confirma isso? Excelência, como o meu celular estava recebendo, meu Pix, a minha conta bancária estava recebendo os custos, então eu precisaria prestar conta. A minha responsabilidade dizer o que entrou e o que saiu. Excelência. Entendi. Aqui consta que a senhora recebeu um montante de R$ 2.360, oriundos de 55 transferências via Pix de pessoas diversas. Vê só, bem melhor que eu, na real. Ei, em tocar no assunto, meu velho, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. A todos que já enviaram, ou recentemente enviaram e pá, tá ligado? Ei, fortalece demais mesmo. Oxe, além de dar aquela satisfação, né, do cara sentir que o trampo tá sendo reconhecido e pá, que a galera tá viajando mesmo. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Que desde o tempo que eu fiquei internado no hospital uns meses atrás, a audiência caiu bastante e tá difícil de levantar de volta, tá ligado? Mas tenho fé que esse mês vai dar uma melhorada. Enfim, é a vida que segue, bora voltar aqui pro vídeo. A senhora concorda com essa afirmação? Não entendi, Excelência, desculpe. Consta da denúncia que a senhora, entre 6 de janeiro de 2023 a 9 de janeiro de 2023, a senhora recebeu um montante de R$ 2.360, oriundos de 55 transferências via Pix, de pessoas diversas. Isso ocorreu? Sim, Excelência. E quem foram essas pessoas que fizeram Pix na conta da senhora? E qual o motivo do Pix? Excelência, pessoas que apoiavam a causa na época, que apoiavam a manifestação em Brasília na época. E mas o dinheiro, eu não entendi. Qual a finalidade?
Não entendi, excelência, desculpe. Se foram pessoas que apoiavam a causa na época, qual a finalidade desses PIX na sua conta corrente? No que foi usado esse dinheiro? Vou ficar em silêncio, excelência. Não entendi. Vou ficar em silêncio, excelência. Tá bom. Ah, a senhora foi presa? Não. A senhora está presa, né? Sim, excelência. Por conta desse, desse episódio. Excelência. Mas agora não tá mais não. Ela consta aqui, na verdade tá entre aspas, né? Consta dia 4 de abril desse ano de 25, o Xandão converteu a preventiva dela em prisão domiciliar. Mas ela tinha sido presa dia 18 de março de 23. Ou seja, passou 2 anos e alguns dias encarcerada. Agora sim, ela fez uns bagulho de trabalhar, que nem o juiz estava dizendo. Aí esses bagulho já gera desconto na pena, assim como se dedicar à leitura. Agora já Bolsonaro não, o filho só levou o negócio de caça-palavra. Acho que bagulho de caça-palavra não gera desconto não, viu? A sua viagem, os seus, a sua viagem foi custeada por doações ou a senhora que pagou sua viagem? Eu paguei minha própria viagem, excelência. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada, Excelência, e obrigada, senhora Eliene, por ter respondido minhas perguntas. Obrigado, doutora Adriana, doutora Andrécia, doutor Marcelo. Bom dia, excelência. Excelência, em duas perguntas. Seria possível a gente colocar uma imagem da DLN que consta na página 336 da denúncia? Maicon, consegue habilitar o... Não sei se está habilitado. Só um minuto. Doutor, já está habilitado. Eu não vejo aqui. Não, está habilitado aí para o advogado compartilhar a Sim. imagem. Compartilhar? Eu não sei acesso. Perdão, excelência. A gente está dentro do presídio. A gente está numa sala improvisada que eles montaram. O nosso áudio está muito ruim e talvez isso tenha parecido que a gente está tentando intervir. Aqui está dando eco, a internet está bem ruim e a gente não está conseguindo entender as perguntas que vêm daí direito. Sim. Sem problemas, doutora. A única coisa, já está habilitado para o doutor... que esse computador que está conectado a quê? Porque eu não posso garantir... Porque eu nem sei em que documento está essa imagem. Veja bem, o computador que a gente está utilizando é da unidade prisional. A gente não pode entrar com equipamento eletrônico. Este computador ele não está logado no Zoom. Então não tem como eu fazer Tá, agora eu também não sei qual é o documento que o senhor quer mostrar. Tá na página Porque, 336 da denúncia. então, que página é essa, doutor? Porque aqui o que eu tenho acesso são os EDOCs e dentro de cada EDOC há páginas. Olha só, eu estou com a denúncia aberta aqui. Doutor, se for exibido o documento, Vossa Excelência, eu também quero ver, por favor, Sim. né? Porque temos esse direito de ver para saber sobre o que a denunciada será inquirida.
Só um instantinho, Excelência. Essa página ela consta do relatório final da Polícia Federal, foi encaminhado. Seria bom, além da página, ele dizer qual é o número do documento. Aí tanto o juiz como a PGR ia achar facilmente. E a página, a folha 336 do relatório final da Polícia Federal. Aí eu pergunto, não haveria a possibilidade de fazer essa projeção dessa imagem por aí, Excelência? São as imagens que constam na denúncia. Pelo que eu estou vendo aqui, se for essa que eu estou pensando. No relatório da Polícia Federal, no relatório final. Ele junta as imagens, ele faz aqui uma breve explanação das imagens dela no Congresso, lá, aliás, no Palácio da Esplanada. A imagem que eu queria mostrar, Excelência, é essa que você aludiu agora há pouco durante o interrogatório. Que aparece a frase, bora Brasil, e a outra, que essa imagem é fácil dessa escritora, eles disseram, diretamente do Palácio do Planalto. Teria como fazer essa projeção dessas duas imagens? Exatamente essa imagem que foi. E é a que consta na denúncia mesmo. Da denúncia está até colorida. Perfeito. Exato, Excelência. Essa é uma imagem, Eline, que você registrou do Palácio do Planalto, correto? Difícil, viu, de acreditar que essa primeira imagem aí do Bora Brasil não foi feita de dentro do palácio. Muito difícil mesmo de sustentar essa ideia. Pode falar, sim. Correto. Nesse momento, havia depredação nesse prédio, quando você se encontrava, nesse momento da foto? Não que eu tenha visto. Não vi nesse momento, estava tudo tranquilo. Você chegou a adentrar ao prédio? Não, não entrei. Então, essas fotos foram tiradas no momento ainda que não havia uma convulsão social no momento, né? São fotos no momento ainda que estava apenas uma manifestação, e as pessoas se aglomerando, mas ainda de forma pacífica, ou já havia algum tipo de vandalismo no local? No momento estava tudo tranquilo. Excelência. Inclusive, falei com o guarda tranquilamente, ele foi educado e me permitiu usar a tomada do lado, tá? Ok. Porque consta na denúncia, Eline, que você participou de forma ativa e efetivamente do vandalismo e da depredação, tanto do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional, que houve essa invasão a esses prédios no momento que estavam sendo vandalizados, e que você fez essas imagens de dentro desses prédios. O que você tem a falar sobre isso? Você chegou para o Congresso também? Ficou somente lá no... Na segunda foto também aparenta estar dentro de um prédio, né não? Ali atrás e pá, um bagulho de meio que de armário, essas fitas. E essas coisas assim, não parece do lado de fora não. Eu vou trazer até a foto aqui, colorida e maior. No Palácio. Não, Excelência. O local onde eu tirei as fotos foi o único local onde eu fui. Eu fui só porque precisava carregar o celular. Eu precisava de bateria no celular. E não tinha intenção de entrar ou de estar em qualquer outro prédio. E não participei de nenhum movimento de depredação ou destruição. Perfeito. Após dessas imagens que você registrou, você de imediato postou no Instagram ou postou no dia seguinte? Eu acho que foi no Instagram, direto. Após as fotos, e logo a postagem, né? Isso. A primeira foto eu tirei porque me perguntaram se eu estava bem, se estava tudo tranquilo, já que começou logo, já estava saindo no jornal, alguma coisa, não sei, mas perguntaram onde eu estava, se estava bem.
E eu mandei essa foto. A primeira foto que eu estou, que eu digo é fácil ser escritora. Desse local, Helene, após as fotos, você se dirigiu para onde? Depois daí, eu subi o gramado e eu fiquei lá em cima, onde estava a maior concentração de pessoas. Sentada no gramado, foi onde eu fiz alguns rascunhos no caderno. Tá? Em relação à entrada, quando você, com o movimento, vocês partiram do QG a pé em direção à Praça dos Três Poderes, correto? Correto. Vocês passaram por alguma barreira policial durante esse trajeto até chegar na Praça dos Três Poderes? Sim, passamos por uma barreira, eu acho que tinha em média 1 quilômetro de distância antes. E todas as pessoas passaram por revistas e ninguém invadiu a barreira. Todos passaram, tiveram suas coisas revistadas. O que não podia entrar ficou para trás, foi confiscado, e o que podia entrar foi passando junto das pessoas, de forma pacífica. Você observou se, junto com esse pessoal que você estava marchando para a Praça dos Três Poderes, havia alguém armado com qualquer tipo de arma branca, arma de fogo, explosivos? Chegou a presenciar isso? No momento, não, mas eu observei uma mochila que foi aberta. Dentro da mochila tinha máscaras específicas para impedir a inalação de qualquer gás ou bomba lacrimogênea. Onde foi isso? Foi lá? Não. Esse primeiro momento foi durante a manifestação, e que eu vi de perto essa cena foi lá na primeira barreira, onde passamos por revistas. Sua bolsa foi revistada? A minha bolsa não foi revistada. Mas o que tinha na sua bolsa? A minha bolsa tinha uma peça de roupa, um chinelo rasteira, itens de higiene pessoal e carteira com documentos. Há um áudio, foi extraído do seu celular pela Polícia Federal, que é uma conversa entre você e o Antônio Patriota. E nessa conversa, ele lhe dá orientações sobre uma eventual confusão que poderia ter em razão dessa manifestação. O que exatamente ele lhe orientava? Ele me orientava a me afastar de qualquer grupo, qualquer juntamento de pessoas que tivessem intenção contrária ao que fosse pacífico. Pessoas que fossem violentas, que não fossem respeitosas, que infringissem a lei ou agredissem qualquer pessoa, qualquer coisa que fugissem do conceito de pacífico, era para eu evitar esse tipo de pessoa. E as orientações eram por segurança e manter a moral, a conduta moral e ética. Nesses diálogos com a orientação, ele chegou a lhe orientar a respeito de se resguardar para não ser atingida por eventuais bombas que fossem jogadas, e você continuasse a registrar aquele momento como se fosse um trabalho de campo para poder escrever esse suposto livro? Não, ele me pedisse para evitar, para sair, para fugir desse tipo de pessoas. E ficar em locais tranquilos e calmos. Ele falou que também não importava se eu fosse perder de ver esses momentos e não poder registrar. Então, ele disse para, mesmo assim, evitar esse tipo de confronto. Esse trabalho era um trabalho para registrar o movimento, aquela manifestação, é isso? Isso. Qual foi o momento que você saiu de lá? Qual foi o tempo, mais ou menos, que você passou lá? Pela chegada até a saída. Como é que foi essa saída de você desse movimento? Não sei se... Eu acho que deve ter dado uma hora de relógio. Máximo, porque eu fiquei o tempo ali em cima do gramado, sentado, observando. Até então estava tudo tranquilo, até que começou a acontecer alguma coisa por lá e o helicóptero começou a sobrevoar e até então expulsar as pessoas da área. Então a gente foi saindo todo. Esse tudo tranquilo que ela fala quer dizer que a polícia ainda não tinha começado a reação, tá ligado? Porque para chegar no palácio, o velho bolsonarista já tinha atacado tanto os policiais que tava para conter, assim como também foram para cima
da galera do exército que estava querendo proteger o palácio. Você temeu por sua vida em algum momento? Sim, porque eu não possuía nenhum tipo de arma e não esperava que aquilo fosse acontecer. Inclusive, foi bastante decepcionante, foi frustrante ter visto o que aconteceu, tudo que aconteceu. Mesmo que até no momento eu não sabia o que estava exatamente acontecendo, só vim entender no dia seguinte, quando eu entrei nas redes sociais, eu vi que estava lá estampado, e foi decepcionante ver tudo isso. Então, temer pela minha vida, uma vez que haviam policiais atirando bombas de todos os tipos nas pessoas lá embaixo, eu não sei qual poderiam ser a minha reação biológica com relação a esses efeitos. Então, assim, medo eu senti sim. São mais perguntas. Doutor André. Bom dia, Excelência. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Novamente, talvez fique redundante, queria que tu respondesse para a gente quem puxou a tua viagem até Brasília. Eu mesma, Excelência. E qual foi o local que você ficou e tirou aquelas fotos que acabamos de mostrar? Na varanda, Excelência, onde eu estava carregando o celular, sem tirar ele da tomada. Qual era o cenário, quando você chegou lá na dia 8 de janeiro, no Planalto, qual era o cenário que tu viu? Tranquilidade, até aquele momento era tranquilo, tudo era pacífico. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutora Andrécia, doutor Marcelo. Então, declaro encerrado o interrogatório da ré Eliene, na ação penal 2630, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Obrigado, senhora Eliene. A senhora responda formalmente dispensada. Obrigado, doutor Marcelo e doutora Andrécia. Boa tarde. Excelência. Sim. Do que modo, Vossa Excelência é apenas juiz instrutor, no caso, mas seria possível fazer um requerimento? Requerimento relativo a quê, doutor? Revogação da prisão preventiva, para deixar Doutor, consignado? eu tenho a delegação que eu recebo é para conduzir a audiência. Todo e qualquer requerimento que se refira ao mérito, inclusive uma eventual liberdade, tem que ser formulado nos autos para que Sua Excelência, o ministro relator, possa analisar, já que eu não tenho competência, né, a competência até indelegável para decidir esse tipo de questão. Então, é mais célere, mais fácil que seja feito nos autos, dado a aberta vista à Procuradoria-Geral da República e após Sua Excelência decide. Feito. Tá? Esse esclarecimento. Obrigado, doutor. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhores. Pronto, vou trazer agora aqui as ideias que Xandão colocou no voto, um trecho, né, do voto de Xandão, que diz assim, ó. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através de conjunto probatório robusto, alicerçado na informação de polícia judiciária de tal número, no relatório de análise de material apreendido de tal número, nos termos de declaração prestadas pela ré em sede policial e em juízo, na quebra de sigilo bancário e no relatório conclusivo da autoridade policial, que revelam não apenas a participação ativa da ré nos eventos de 8 de janeiro, mas também o seu papel como operadora especializada de mídia do movimento antidemocrático, beneficiária de financiamento específico através de múltiplas transferências financeiras coordenadas e produtora de conteúdo propagandístico durante os momentos mais críticos das invasões. O conjunto probatório está alicerçado em 3 pilares documentais essenciais: a informação de polícia judiciária de tal número, que identificou material autoincriminatório produzido e divulgado pela ré, relatório de análise de material apreendido de tal número, que analisou comunicações coordenativas no aparelho celular, quebra do sigilo bancário, que revelou estrutura de financiamento organizado, e declarações da própria ré, que confirma aspectos centrais da participação nos crimes. A participação de Tatiana Úrsula Evangelista Gomes foi inicialmente identificada através de monitoramento sistemático de redes sociais,
oportunidade em que se verificou a existência de imagens postadas pela acusada em sua rede social Instagram no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, DF, conforme documentado na informação de Polícia Judiciária de tal número. Aí vem aqui um print que tá até preto e branco, que tá ela e 2 compassinhas, tá ligado não? Que seria da conta BP Patriota. Aí tá escrito assim: a luta continua rumo a Brasília, Distrito Federal, Brasil. Aí segue aqui que em uma segunda postagem, com fotografia da acusada na varanda do Palácio do Planalto, ainda apresentava os dizeres, aspas, é fácil ser escritora, eles disseram, diretamente do Palácio do Planalto. Aí vem aqui os outros prints, tá ligado? Não, do Bora Brasil. E um outro que ela tá com os cadernos aqui na mão e tal. E esse bagulho é dentro do palácio, não tem como ser fora não, pô. Enfim, segue aqui que as imagens registram em suma a participação da acusada nos atos de 8 de janeiro de 2023 e os dizeres indicam a sua adesão à pauta antidemocrática, ao mesmo tempo que confirmam a respectiva presença no Palácio do Planalto, constituindo confissão explícita da participação nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O envolvimento de Eliane Amorim de Jesus na manifestação ainda foi reforçado pelos diálogos extraídos de seu aparelho de telefonia celular, conforme documenta o relatório de análise de material apreendido de tal número. Em um dos áudios, a pessoa identificada como Alan, que esteve presente em Brasília DF e juntamente com Eliane, destaca, aspas, a Eliane correu tanto que tanto gás e tanta bomba, os caras parece que estavam mirando só nela, porque ela estava com aquele livro. Fecha aspas. As conversas extraídas ainda apontaram que a acusada Eliane Amorim de Jesus recebia orientações de Antônio Freitas Gomes, conhecido como Antônio Patriota, revelando estrutura hierarquizada de comando e controle do movimento antidemocrático. Aí na sequência vem print aqui do que seria a conversa, né? Aí mensagens enviadas por um tal de Antônio Patriota. Aí tá assim, ó. Vou digitar uma demanda de vídeo para Alan gravar logo que chegarem em Brasília. De preferência pela manhã, para aproveitar bem a câmera do teu celular. Aí tem aqui os tópicos, né? Que é celular em posição vertical, vídeo de 1 minuto no máximo, procurem uma área bem cheia de patriotas, tentar achar uma bandeira do Maranhão ou imprimir em papel para ele segurar na mão e aparecer no vídeo. Avisa Lucas que a distância entre a câmera e a LAN deve ser parecida com a que eu gravo os vídeos, para tentar pegar bem o áudio. Aí vem aqui outros pontos que é não citar nomes de ninguém nem de doadores. Não falar mal de ninguém, não demonstrar tristeza e nem preocupação no vídeo, mas seriedade com carisma. Não deixar o cordão para fora, não fugir do foco, abre parênteses, o vídeo é sobre prestação de contas das ofertas que recebemos até agora, fecha parênteses, vestido como patriota, pode até ficar com o papel na mão para não errar os valores que vai mencionar, aí abre parênteses, entradas, gastos, quanto temos de maneira atualizada, fecha aspas não, parênteses, né? Aí continua aqui que vídeo de prestação de contas, sugestão de fala. Nação Patriota, chegamos em Brasília e em primeiro lugar queremos agradecer a você que de alguma maneira nos ajudou financeiramente, moralmente e em orações. Chegamos prontos para representar o Maranhão na luta contra o socialismo. Quero prestar contas rapidinho dos valores que recebemos via Pix, o valor que gastamos durante a viagem. Recebemos um total de X, gastamos um total de X e estamos com X. Em caixa e não temos data de volta, por isso economizaremos o máximo aqui. Lembrando que todas as notas de entradas e saídas serão disponíveis nos destaques do Instagram, @bppatriota. Muito obrigado a todos, pedimos que continue orando e se você puder nos ajudar financeiramente, nosso Pix continua disponível na descrição do @bppatriota. Esperamos que mais maranhenses possam estar aqui conosco, lutando pelo nosso logo logo. Se você puder, vem pra cá. Que Deus abençoe o Brasil. Continua aqui que o limite máximo é 1 minuto e meio. Desconsidere os erros ortográficos e avisa pro Alan que pode usar outras palavras. Porém, o ideal é não sair da pauta. Abre parênteses, prestação de contas.
E Xandão continua dizendo que chama atenção ainda a existência de explícita prestação de contas de Eliene Amorim de Jesus, com a pessoa de, aspas, Antônio Patriota, como se esta estivesse na manifestação golpista seguindo ordens e orientações suas, produzindo conteúdo audiovisual. Aí tá escrito aqui, né? Que no caso seria ela encaminhando para esse tal de Antônio Costa, Antônio Patriota. Entrou dia 6 de janeiro de 22, Tereza Costa 200, Diana Morim 15, Ricardo Santos 50, Antônio de Leles 100, Brena Ares 5, Marilma Silva 15, pai, vem aqui dizendo os valores, né? E tal. E pá, continua aqui dizendo os valores de todo mundo, aí vem aqui no final que total em 6 de janeiro de 1015, saiu 113,35, almoço saiu 106,12, jantar saiu R$ 24, café da manhã 7 de janeiro, temos em caixa um total de 771,53. Aí segue aqui algumas outras mensagens, que seria no caso de Antônio, que depois me diz quanto em média gastaram de alimentação e viagens. Precisamos pegar recursos ainda hoje para a volta de vocês. Saca uns R$ 80 e deixa em mãos. Pode precisar. Aí ela responde, vou tentar, vou ver agora. E mandou um print aqui do que seria umas anotações justamente para prestação de conta. Bagulho doido. Aí segue aqui que ressalta-se, inclusive, que a referida prestação de contas encontra consonância com os dados apurados por meio da quebra de sigilo bancário da acusada, conforme documentado nos autos. A acusada recebeu, entre 6 de janeiro de 23 e 9 de janeiro de 23, um montante de R$ 2.360, oriundos de 55 transferências via Pix de pessoas diversas, a demonstrar sistema de financiamento coordenado e organizado. A acusada, interrogada tanto em sede policial como em juízo, confirmou que esteve na Praça dos Três Poderes durante a manifestação do dia 8 de janeiro de 2023, constituindo confissão parcial da materialidade dos crimes. Narrou que, quando chegou em Brasília DF, no dia 7 de janeiro de 23, ficou no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, de modo que no dia 8 de janeiro de 23 realmente esteve na manifestação, visando a escrever um livro, de modo que chegou a adentrar no Palácio do Planalto. Ressaltou ainda a utilização de seu aparelho celular para fazer transmissões em mídias que o seriam publicadas no perfil @bppatriota na rede social Instagram. Quando os valores recebidos via Pix, reconheceu que sua conta foi utilizada para doações, mas se reservou no direito ao silêncio quando indagada acerca da utilização dos recursos. Em conclusão, certo é que a produção e divulgação de conteúdo celebrando as invasões configura propaganda de regime não democrático, agravada pela coordenação hierárquica e financiamento específico da atividade, aliado ao uso de redes sociais para legitimação e propaganda dos atos criminosos. Constitui instrumentalização das plataformas digitais para a subversão da ordem democrática. Continua aqui que o acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina e irrefutável, que Eliene Amorim de Jesus participou conscientemente e de forma determinante como executora material e operadora especializada de mídia dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, perpetrados em 8 de janeiro de 23, recebendo financiamento coordenado de 55 transferências distintas, totalizando um total de 2.360, produzindo e divulgando conteúdo propagandístico através de postagens autoincriminatórias em redes sociais diretamente do Palácio do Planalto, invadido, prestando contas hierárquicas a superiores organizadores do movimento, participando dos confrontos com as forças policiais durante as invasões aos prédios públicos e confessando judicialmente aspectos centrais de sua participação profissionalizada nos atos antidemocráticos, constituindo evidências financeiras, digitais, confessionais e testemunhas convergentes, mais do que suficiente para fundamentar sua condenação pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, especialmente considerando que exerceu função estratégica especializada como operadora de comunicação do movimento golpista, beneficiou-se economicamente dos crimes através de sistema de financiamento organizado e documentou contemporaneamente a sua própria participação durante os momentos mais críticos das invasões,
às sedes dos três poderes, revelando grau excepcional de organização, profissionalização e coordenação hierárquica entre os atentatórios à ordem constitucional. E apesar disso tudo que eu acabei de ler, a pena dela ficou em só 14 anos. Na real, acho que cabia mais, não cabia não. Xandão pegou leve, ele é muito benevolente, pô. E os bolsonaristas ainda querem reclamar. Aí tá aqui, ó, que diante de tudo exposto, o rejeito preliminar exige julgo procedente, ação penal, para condenar a Helene Amorim de Jesus a pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, e 100 dias multas, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo, pois incursos nos artigos, aí tá aqui, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L, pá, pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. 359M, que é golpe de Estado, a pena que ela pegou foi 5 anos de reclusão. Essas duas penas aí, a primeira é de 4 a 8 e a segunda é no mínimo 4 e no máximo 12. Xandão jogou bem pertinho mesmo da pena mínima, né? Aí tem aqui 163, parágrafo único, 3 e 4, e pá, que é dano qualificado. Pena ficou de 1 ano e 6 meses, 50 dias multa, fixado cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Aí tem aqui o artigo 621 da lei de 98, que é bagulho de dano a patrimônio tombado. A pena de 1 ano e 6 meses também, reclusão de 50 dias multa, fixado cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. E outro artigo aqui que é o 288, parágrafo único, que é a associação criminosa armada. Aí a pena ficou também de 1 ano e 6 meses de reclusão. Aí fica aqui que condeno a Helene Amorim de Jesus no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, 30 milhões de reais, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, ou seja, ela e os outros condenados têm que se juntar e quitar esse bagulho aí de 30 milhões, em favor do fundo que alude o artigo tal aqui da lei de 85, e ficar fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena, que após o trânsito em julgado é para lançar o nome da ré no rol dos culpados, espécie a seguir a de execução definitiva e que custas pelo condenado conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal. E vocês acham o que referente a essa pena? Que ficou baixa, que tá bom, que é isso mesmo? Eu acho que cabia mais, né? Tipo, seria meio injusto ela pegar uma pena maior do que a galera da cúpula da PMDF e tal. Embora eu acho que a pena dessa cúpula da PMDF ficou baixinha. Bagulho de 16 anos, eu acho que era pra ser no mínimo uns 18 anos, tá ligado? Porque a galera mais louca que participou lá da Revolução dos Mané e pá, desses peixes pequenininhos, pegou 17, acho que a PMDF merecia ter uma pena um pouquinho maior. Aí, por mim, ficaria bagulho de 20 anos, mais ou menos. Mas enfim, não adianta reclamar não, que Xandão sabe o que faz. Os ministros também são muito bons. Carmen Lúcia, Zanin e Flávio Dino. Não tem nem como contestar a ideia da galera, né não? Os caras é outro nível, pô. Mas é isso, vou encerrar já o vídeo por aqui, ficou longo pra bicho. Por favor, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa like, aquele comentário também que fortalece nós engajamentos. Se não souber o que comentar, coloca aí uma comemoração pela prisão de Bolsonaro, um viva pra Lula, pra Xandão, pra democracia, ou até aqui mesmo pro canal Filosofia Marginal. Outra fita, amor, velho, e já toquei até nesse assunto nesse vídeo, mas volto a repetir, se puder fortalecer nós no Pix, ajudefilosofiamarginal@gmail.com, pode ser qualquer valor. Queria eu em um mês receber o que essa mulher recebeu em 3 dias, meu irmão, tiração do caramba. Enfim, é isso, muito obrigado mesmo, tamo junto, até a próxima, pra golpista sem anistia e sem saidinha também, que golpista bom, é golpista preso, meu velho. Não se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!